Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Dr. André Chiga, sou médico cardiologista e você está aqui no nosso programa Saúde com o Brasil. É uma honra poder esclarecer para vocês algumas questões, algumas perguntas que vocês mesmos fizeram lá no meu canal do YouTube. E hoje eu quero conversar com vocês sobre uma tecnologia bem moderna chamada câmara hiperbárica ou a terapia hiperbárica. Você sabe o que é isso? São umas máquinas, parece uma cabine toda cheia de vidro, e as câmaras hiperbáricas elas oferecem para o paciente mais oxigênio do que tem na atmosfera e sob uma pressão maior do que a atmosférica. É bem interessante isso. A gente sabe que o oxigênio ele é importantíssimo na combustão do nosso alimento para que ele gere energia para o nosso corpo. Então, todos os processos inflamatórios, as questões de infecção, de má circulação, tudo isso tende a melhorar quando a gente oferece mais oxigênio. E se a gente coloca o oxigênio ainda com mais pressão dentro dessas câmaras hiperbáricas, parece que o efeito nas nossas células é ainda melhor. É muito interessante. Uma pergunta que sempre fazem mas eu tenho claustrofobia, eu tenho medo, eu não gosto de ficar em ambiente fechado. Mas normalmente essas cápsulas, elas são feitas de vidro ou uns acrílicos muito fortes. Existem algumas câmaras que são individuais, como essas que você está vendo aí, e algumas câmaras que são em grupo. Parece uma cabine de um ônibus ou de um metrô. Então é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. A indicação da câmara hiperbárica ela é sempre feita por um médico. Então você não pode sair por aí procurando câmara hiperbárica para fazer seus tratamentos. Mas o seu médico pode te indicar se for alguma questão que se beneficie com esse oxigênio numa pressão maior. A grande sacada é essa, oferecer mais oxigênio. Isso que é o grande benefício, porque quando a gente oferece mais oxigênio, maior a chance das células trabalharem com uma função ainda melhor. Então tá aí para você o efeito que as câmaras podem oferecer no seu corpo são de anti-inflamatórios, antibactericidas, melhora a sua atuação, às vezes, até no esporte. Algumas pessoas que vão competir podem se beneficiar com câmaras hiperbáricas. Existem pessoas hoje que estão fazendo pesquisas em relação à lentificação do envelhecimento com as câmaras hiperbáricas. É muito interessante, eu não sei se aí na sua cidade tem, mas o que eu sei é que a gente precisa muito do oxigênio. Normalmente o oxigênio no ar está por volta de 20% e dentro dessas câmaras pode atingir níveis muito maiores. Essa que é a ideia da câmara hiperbárica. E aí você pode estar me perguntando, mas qual é a grande indicação? Bom, sempre que a gente precisa oferecer mais energia para as células se restabelecerem, a câmara hiperbárica pode estar sendo muito bem indicada. Então, coloquei aí, lesões tanto por radiação, se algum parente fez radioterapia ou por algum acidente tenha sido submetido à radiação, e as lesões por queimadura, sejam as de segundo como as de terceiro grau também. Imagina que a célula está lesada, aquela célula que vai morrer, ela vai formar uma cicatriz, mas existe uma célula que a gente fala que ela está atordoada, ela não morreu ainda, e se ela consegue receber oxigênio, ela pode até voltar a ter a sua função normal. Então, é uma indicação muito interessante, tanto radiação como queimadura. Mas existem outras possibilidades? Existem. Sempre nessa mesma linha, quando a gente pensa em oferecer mais oxigênio para que a própria célula se restabeleça, então eu estou falando aí de gangrena, por exemplo, gangrena gasosa. Uma infecção muito grave que vai destruindo as células e os tecidos e, de repente, a própria câmara hiperbárica pode ajudar na oxigenação desses tecidos e, portanto, que o nosso próprio corpo elimine essa bactéria. A gangrena é quando um pedaço do tecido vai morrer, seja por falta de oxigênio, seja por infecção.